queridos irmãos e irmãs, nós vamos cantar uma música que já nos convida a rezar pelo nosso país. Nós vamos refletir sobre coisas muito interessantes, importantes para todos nós nesta noite. Mas o clima está frio, então a gente tem que reagir, não é? Já dispondo o nosso corpo, o nosso coração para rezar de antemão no início dessa homilia. Então já convido você a levantar os seus braços com muita disposição. Pode erguer os seus braços. O Orlando vai nos conduzir e nós vamos cantar essa linda canção intercedendo pelo nosso grande país, pela nossa grande nação, que tem problemas sim, mas que tem muitas belezas e um povo de um coração maravilhoso. Cantemos juntos. Vamos colocar nosso país aos pés do Senhor. Cante isso. Aos pés do Senhor. Vamos consagrar a nossa mãe. Vamos consagrar a nossa mãe. O nosso Brasil. O nosso Brasil. O mundo poderá saciar a sua fome de Deus. O mundo poderá saciar a sua fome de Deus. Neste celeiro da humanidade. Neste celeiro da humanidade. Vamos colocar nosso país. Vamos colocar nosso país com os braços erguidos aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Vamos consagrar a nossa mãe. Cante. Vamos consagrar a nossa mãe. O nosso Brasil. O nosso Brasil. O mundo poderá saciar a sua fome de Deus. O mundo poderá saciar a sua fome de Deus. Neste celeiro da humanidade. Neste celeiro da humanidade. Em um só coração louvemos o Senhor. Em um só coração louvemos ao Senhor. Pelo nosso imenso Brasil, cante. Pelo nosso imenso Brasil. Terra abençoada, já o nome diz. Terra abençoada, já o nome diz. Terra de Santa Cruz, cante. Terra de Santa Cruz. Em um só coração louvemos ao Senhor. Em um só coração louvemos ao Senhor. Pelo nosso imenso Brasil. Pelo nosso imenso Brasil. Terra abençoada, já o nome diz. Terra abençoada, já o nome diz. Terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz. Uma vez mais, cantemos esse refrão em um só coração. Em um só coração. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Erga os Senhor. braços, solta a voz pelo nosso imenso Brasil. Pelo nosso imenso Brasil. Terra abençoada. Terra abençoada, já o nome diz. Já o nome diz. Terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz. Em um só coração, cante. Em um só coração. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Pelo nosso imenso Brasil. Pelo nosso imenso Brasil. Terra abençoada. Terra abençoada, já o nome diz. Já o nome diz. Terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz. E com seus braços bem erguidos, repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós consagramos a Ti. Nós consagramos a Ti. Cada canto do nosso país. Cada canto do nosso país. Cada metro quadrado do Brasil. Cada metro quadrado do Brasil. Nós consagramos a Ti, Jesus. Nós consagramos a Ti, Jesus. Seja o único Senhor desta nação. Seja o único Senhor desta nação. Coloca os Teus anjos, Senhor. Coloca os Teus anjos, Senhor.
Senhor. em cada parte do Brasil. Em cada parte do Brasil. Jesus, Jesus, Senhor da nação brasileira, Senhor da nação brasileira, cobre cada brasileiro, cobre cada brasileiro, cada brasileira, cada brasileira, cada metro quadrado deste país, cada metro quadrado deste país, com o teu sangue precioso. com o teu sangue precioso. Lava o Brasil com teu sangue. Lava o Brasil com o teu sangue. Lava as famílias brasileiras Lava as famílias brasileiras com teu sangue. com teu sangue. Jesus, Jesus, nosso Salvador, nosso Salvador, que o teu sangue lave que o teu sangue lave os nossos governantes, os nossos governantes, aqueles e aquelas aqueles e aquelas que estão no legislativo, que estão no legislativo, no executivo, no executivo, no judiciário. no judiciário. Lava com teu sangue, Senhor. Lava com teu sangue, Senhor. Jesus, Jesus, liberta o nosso Brasil liberta o nosso Brasil de todo mal, de todo mal, da violência, da violência, do flagelo das drogas, do flagelo das drogas, do roubo, do roubo, da corrupção, da corrupção, do sincretismo do sincretismo religioso religioso que atrai tantos males que atrai tantos males para o nosso povo. para o nosso povo. Jesus, liberta o Brasil. Jesus, liberta o Brasil. Jesus, cura o Brasil. Jesus, cura o Brasil. Derrama o teu Espírito Santo Derrama o teu Espírito Santo sobre todo o nosso país, sobre todo o nosso país, sobre cada brasileiro e brasileira, sobre cada brasileiro e brasileira, que nós sejamos um povo que nós sejamos um povo batizado no Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, cheio de fé, cheio de fé, de esperança, de esperança, de caridade. de caridade. Nós consagramos nosso país a Ti, nosso país a Ti, Virgem Maria, Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira. nossa padroeira. E com os braços erguidos ainda, nós vamos cantar a última parte desta canção. Um manto azul anil recobre todo o céu, é um manto de Maria. Erga bem os seus braços e cante isso. Ela é a padroeira do Manto Brasil. azul anil Recobre todo o céu, recobre todo o céu. é o manto de Maria. É o manto de Maria. Solta a voz, cante isso. Um manto azul anil O manto azul anil recobre todo o céu, recobre todo o céu. é o manto de Maria. É o manto de Maria. Pode ser mais forte, com a alma. O manto azul anil, cante. O manto azul anil Recobre todo o céu, recobre todo o céu. é o manto de Maria. É o manto de Maria. Mais forte, o manto azul anil O manto azul anil recobre todo o céu. É o manto de Maria. Só você canta isso agora. O manto azul anil recobre todo o céu. é o manto de Maria É forte. o manto de Mais uma vez, o manto azul anil O manto azul anil recobre todo o céu. é o manto de Maria. O manto azul anil O manto azul anil recobre todo o céu. é o manto de Maria. É o manto de Maria. Bem suave agora, bem suave. Vai se sentando e cantando. O manto azul anil recobre todo o céu. É O manto de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero começar essa homilia, me recordei, mandando um abraço para os irmãos que estiveram em Bela Vista do Paraíso neste sábado, no norte do Paraná, num evento que eu estive. Um abraço a todos. Queridos irmãos e irmãs, nós começamos, graças a Deus, muito bem,
aqui rezando pelo nosso país, refletindo sobre esse dia que nós comemoramos, esse feriado civil tão importante, a independência do Brasil. Como eu disse, o Brasil precisa ainda galgar muitas outras formas de independência, no universo jurídico, no universo ético, na saúde, na educação, nos valores e em tantas outras coisas nas quais a gente ainda se torna uma colônia. Mas a gente não pode negar que a transformação do nosso país está nas nossas mãos. Sabe de quem que é o Brasil? Sabe de quem que é o Brasil? Sim ou não? O Brasil é dos brasileiros. É das brasileiras. O Brasil é seu, o Brasil é meu. Somos nós que vamos transformar. É claro, ele é de Deus, Deus está presente em tudo, mas quem mora aqui sou eu e é você. Eu achei tão engraçado, eu postei hoje numa rede social um post dizendo, postei um post, é redundância, né? Eu postei algo dizendo que nós íamos rezar pelo país aqui. Uma pessoa até me disse, e em outras circunstâncias também já me disseram, até que enfim os padres, a igreja acordou para rezar, para falar. Eu respondi assim, querido, a culpa dos problemas não é da igreja não, a culpa é de quem vota e vota mal. Se você quer mudar o Brasil, aprenda a votar bem. A culpa não é do padre não, é dos eleitores. É muito fácil, né? É muito fácil. A igreja, o que é a igreja? O ano passado eu estava numa peregrinação em um país muçulmano, extremamente muçulmano, com todo o carinho, respeito àqueles que praticam essa crença, mas era um país fechado até, e eu postei uma foto, até vou falar sobre isso depois, de alguns refugiados que eu vi naquele país, pedindo oração. Aí algumas pessoas falaram assim, onde já se viu? Onde já se viu esses refugiados? Por que a igreja não ajuda? Deu uma vontade de escrever assim, não vou falar o que eu pensei não, sua bênção. Que igreja num país muçulmano? Que igreja? Tem a cabecinha desse tamanho, né? E acha que o mundo cabe na cabecinha dele. Num país muçulmano, que não tem abertura à fé. Mas as pessoas, é muito fácil julgar, é culpa da igreja. Não é culpa da igreja não. Esse bando de gente que mora na rua aqui em São Paulo, isso não é responsabilidade só da igreja não. E a igreja está fazendo o papel dela e muito bem. Isso aí é responsabilidade do Estado. Omisso às vezes, deixando essa população morar na rua aqui em São Paulo como se fosse normal. Faz parte do dia a dia. É uma população invisível. Ninguém quer ver, todo mundo sabe que está ali, mas as pessoas infelizmente toleram, já incorporaram ao imaginário ali da cidade. A responsabilidade, preste atenção, querido irmão, querida irmã, de mudar o Brasil, está na minha, na sua, na nossa mão, sobretudo diante da urna. Tem gente que vende o seu voto a troco de nada, vende o seu voto às vezes a troco de um assistencialismo barato, vende o seu voto em nome de ideologia, e depois vai reclamar de Deus que o país está ruim. Deus é brasileiro, mas quem vota é você, não é ele não. Quem vota é você e sou eu. Eu sei que você pode me dizer, mas Padre Adriano, às vezes está tão difícil escolher alguém. Sim, mas estude. O brasileiro precisa ter um engajamento social, político mais inteligente. Todos nós, não estou menosprezando, tem pessoas inteligentíssimas no nosso país e que exercem esse protagonismo. Mas antes de votar, estuda a vida do fulano, da fulana, vai entender quem é, vai entender o que ele defende. Vai entender o que está implicado naquilo ali. A responsabilidade de transformar o Brasil é dos brasileiros. Padre, então está tudo perdido? Não está nada perdido. Você e eu exercemos esse protagonismo diante das urnas, mas também com o nosso joelho no chão. Porque você não tem noção do que a sua oração é capaz. Eu tenho repetido isso. A nossa oração, em primeiro lugar, como diz o Catecismo, no parágrafo 675, a oração é um combate. Mas é um combate no qual a gente tem a certeza da vitória. Porque quando a gente reza, tem gente que acha que oração é omissão, mas não é. É preciso sim ter um protagonismo político, social, mas a oração não é omissão. Quando você reza, você não está agindo, mas um outro age no seu lugar. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Então vamos rezar pelo nosso país, vamos rezar pelos nossos governantes, vamos rezar pelo futuro das nossas crianças. Como eu estava dizendo, quando você tiver oportunidade, digita na internet algumas perguntas que foram feitas para os adolescentes aí.
quem descobriu o Brasil? Você não tem noção das respostas. Você fala, eu não acredito. Quem descobriu o Brasil? Só falta falar o Michael Jackson, né? Ou outras figuras do pop aí. Infelizmente, gente, a gente precisa saber que para combater a corrupção, a gente precisa investir na educação. Não só numa educação no sentido catedrático, acadêmico do termo, todo mundo tem que estar formado, é lógico, também, mas também na educação para os valores, para a fé, para a ética, para a moral, educação para o bem, para a vida. Gente, você viu que Jesus no Evangelho, no versículo 9, Jesus fez essa pergunta ética, trazendo para a ética. Presta atenção, Jesus estava ali, ele sabia que aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles doutores da lei estavam fechados, não tinham compreendido quem ele era, o seu ensinamento, o queriam matar. E no dia de sábado, pela religião de Jesus, dos judeus, não se podia fazer nada, e a pessoa podia ser condenada, em alguns casos até à morte, pela não observância das prescrições. E Jesus viu aquele homem que tinha uma deficiência na mão, trouxe aquele homem para o meio, o incluiu ali naquele contexto e perguntou para aqueles homens: não posso fazer nada no sábado, mas o que eu devo fazer diante desse homem? Ele está sofrendo e eu posso curar. Jesus pergunta no versículo 9, o que se deve fazer no sábado? O bem ou o mal? O que se deve fazer? Jesus está perguntando, ele está apelando para a consciência daqueles homens, daquelas mulheres que poderiam estar ali. O que é bem e o que é mal? Gente, e essa é uma pergunta, vamos entender o contexto, que dá um nó na nossa cabeça. Nós entramos em contextos muito complicados, principalmente nesse tempo. Eu estava lendo a edição da revista Veja dessa semana, peguei hoje, que traz como capa a foto daquele menino, o Aylan Şenu, aquela criança que foi encontrada morta, afogada na praia de Bodrum, na Turquia, onde no século V a.C. viveu o Heródoto, né, o pai da história, primeiro historiador que a gente conheceu. Vocês viram com certeza aquela foto que chocou o mundo e que correu o mundo. Diante de uma foto como aquela, você que tem filho, que tem filha, você que não precisa nem ser pai e mãe para se comover diante de uma barbárie, e o pior é que aquilo ali não é filme não, viu? Aquilo ali está acontecendo. O Papa Francisco falou disso hoje cedo na sua homilia na Casa Santa Marta em Roma. Diante de uma foto como daquela, a gente se pergunta sobre o bem e o mal. E sobretudo a gente se pergunta o porquê do mal, não é? Por que o mal acontece? A edição da revista Veja trazia a foto desse menino e trouxe uma frase de Santo Agostinho, que Santo Agostinho escreveu no capítulo 4 do livro 1 das Confissões, falando do problema do mal. Lá no século 3, 4, Santo Agostinho já refletia sobre isso diante dos maniqueístas, dos maniqueus, que acreditavam que existiam dois princípios, dois deuses, o bem e o mal. E Santo Agostinho foi forçado a falar ali sobre o problema do mal. A revista Veja falava um pouquinho disso. Eu achei interessante, estou até com ela aqui, com a edição, estava lendo hoje à tarde. E de fato, gente, diante de situações como essa, como a desse menino que a gente viu, que chocou muito, mas infelizmente aqui em São Paulo também a gente vê muita criança comendo lixo na rua. A gente não pode esquecer disso, porque não é normal e não faz parte da cidade. Por mais que a gente acostume, não faz parte. E apelo às autoridades, aos vereadores, ao senhor prefeito, a todos, a gente tem que se mobilizar. Mas nas propagandas políticas eu já falei isso, nem se fala mais disso. Gente, eu já contei isso aqui na missa, quando eu cheguei em São Paulo, fazem 4 anos, estava tendo eleição de alguma coisa, no ano que eu cheguei ou no ano posterior, e eu tive que fazer uma cirurgia e fiquei em casa. Então não tinha o que fazer, eu lia um momento, e em outro momento eu assistia televisão, então eu comecei a assistir as propagandas políticas. E comecei a perceber que nenhum dos candidatos sequer citou a realidade das pessoas na rua, dessa população de rua em São Paulo. O último censo falou que tem 60 mil pessoas na rua. E diga-se de passagem, você e eu que moramos aqui sabemos, tem muito mais. Tem muito mais. Ninguém sequer citou. Por quê? Porque já faz parte. Não, eu vou investir em tal lugar. E as pessoas na rua? Como se fosse uma árvore, como se fosse parte da arquitetura da cidade, mas não é. As crianças também, infelizmente, estão morrendo aqui no Brasil, aqui na nossa cidade e em tantas outras cercanias do nosso país. Por isso que a gente precisa se conscientizar.
Mas prosseguindo, Jesus perguntou o que é bem e é mal no Evangelho. E essa revista, nessa semana, falava do problema do mal. Ela trouxe essa citação de Agostinho, eu vou ler até aqui na capa da revista. Deus, sendo bom, fez todas as coisas boas. De onde então vem o mal? Foi a pergunta que Santo Agostinho fez quando ele escrevia no capítulo 4 do livro 1 das Confissões. Se Deus é bom, fez todas as coisas boas, então de onde vem o mal? Gente, quando a doutrina da igreja, o próprio Santo Agostinho, quando o catecismo vai falar do mal, ela se refere da seguinte forma: o mistério do mal, o mistério da iniquidade. Porque o mal é uma realidade presente. E o Papa Francisco, hoje cedo na homilia, falou, e já afirmou esses dias atrás, e hoje cedo falou de novo, que a nossa época está vendo tantos mártires, ou até mais mártires, do que os cristianismos do primeiro século, do que o cristianismo dos primeiros séculos. O Papa Francisco hoje recordou o genocídio dos armênios por parte dos turcos. Foi um genocídio, eles foram expulsos, jogados no deserto, assassinados, somente pelo fato de serem cristãos. O Papa Francisco recordou aquela imagem que chocou o mundo também há pouco tempo, daqueles cristãos cóptas que foram degolados, decapitados, e eles foram degolados repetindo o nome de Jesus, na costa da Líbia, somente por serem cristãos, por um grupo terrorista, extremista, islâmico. Você viu isso, você pode ver na internet, é triste, nem veja, mas estão lá os cristãos cóptas, morrendo somente pelo fato de serem cristãos, igualzinho no começo do cristianismo. Infelizmente, o Papa falou na homilia hoje cedo na Casa Santa Marta, que aquilo que aconteceu nesse evangelho de hoje, dos fariseus, dos doutores da lei, ficarem tramando uma forma de matar Jesus, está acontecendo de novo na igreja. Porque toda vez que se mata os membros do corpo de Cristo, que é a igreja, está se matando o Cristo novamente. Mas como nós sabemos, desde o início da nossa fé, do cristianismo, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos, mas não nos enganemos, tem muita gente morrendo pelo fato de ser cristão, muita gente. E o Papa Francisco usou um termo hoje cedo na homilia que eu achei muito forte. Ele disse, eu vou pegar aqui até no literal, do silêncio das potências, que poderiam, com um silêncio cúmplice de tantas potências, que poderiam deter esse mal. As potências, os países desenvolvidos, que têm um poderio bélico, que têm um grande exército, que poderiam intervir. É um silêncio cúmplice, disse o Papa Francisco. Porque a gente não peca somente quando a gente faz um ato mal, não. Quando a gente comete um ato ruim. A omissão, a cumplicidade com o mal também é pecado. Mas o mistério do mal acontece. Nós vemos todos os dias o mistério do mal. Nós vemos todos os dias, como vimos com esse menino, Aylan Shenu, de 3 anos. Você sabia que só nesse ano, 2.600 pessoas morreram nessa travessia da Turquia ali para a Grécia? Nós vimos essa criança, mas tem muitas outras crianças. Porque infelizmente a gente acaba só parando no que a mídia noticia, e é difícil mesmo, a distância e tudo mais. 2.600 pessoas, das 300 mil que atravessaram para a Europa, 2.600 morreram no mar. E disse a reportagem que o atravessador, o traficante ali, cobrou 4.000 euros para atravessá-los pelo mar Mediterrâneo num botinho de 5 metros. Eu já atravessei o mar Mediterrâneo. Ondas fortíssimas, principalmente quando o mar fica revolto, como qualquer mar. E quando ele viu que o barco não ia dar conta, ele fugiu a nado e deixou eles lá. E 1 hora depois da fuga dele, o barco afundou e as crianças morreram, porque não sabiam nadar. Uma de 5, outra de 3 e a mãe. É o mistério do mal, é a guerra. Mas o que Santo Agostinho disse? É claro que é um tema muito complexo. Eu não vou esgotar esse tema aqui em uma reflexão de 10 minutos. É muito complexo. A fé nos consola. A primeira leitura de hoje diz que a gente completa na nossa carne aquilo que falta nas tribulações de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Muitas vezes o nosso sofrimento, o sofrimento humano dos cristãos, é uma oferta também de agradável odor a Deus, como disse São João Paulo II na encíclica Salvifici Dolores, que o sofrimento ofertado por amor também é redentor, é capaz de nos salvar, salvar os nossos, salvar a humanidade, os pecadores, os que não conhecem a Deus. Mas Santo Agostinho, nas Confissões, ele diz que o mal não é um ser, o mal é a ausência, a privação do ser. O que quer dizer isso? O mal não é um princípio, não é um Deus.
ele é a ausência do ser, ou seja, ele é a ausência do bem. Só existe o bem, só existe a luz. O que é as trevas? A ausência da luz. Eu só não peço para apagar a luz aqui para você fazer essa prova, porque nós estamos ao vivo para o Brasil. Mas se eu apagasse a luz, você ia ver que a escuridão nada mais é do que a ausência da luz. A escuridão não é, a luz é. A escuridão é a falta momentânea da luz. A escuridão não existe, o que existe é a luz. A escuridão, o mal, é a ausência do bem, mas ele não existe em si mesmo. Mas onde começa, Padre Adriano, segundo Santo Agostinho, esse mal? Ele começa, sobretudo, no coração humano. A revista colocou a frase de um poeta polonês chamado Czesław Miłosz, não sei se eu estou pronunciando certo, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1980. A frase dele é a seguinte: o mal e o bem começam no homem, no ser humano. É claro, é uma expressão literária, lúdica, não é doutrina da igreja, mas a gente pode entender essa citação desse poeta polonês da seguinte forma: o mal e o bem começam também no coração humano, como Jesus disse no Evangelho de Mateus, nos Evangelhos sinóticos também. E segundo Santo Agostinho, o mal, que é a ausência do bem, o mal que não existe por si mesmo, ele começa no coração humano, porque o ser humano tem o livre-arbítrio. Eu e você somos livres. Mas por que o ser humano escolhe o mal, Padre Adriano? Segundo Santo Agostinho, o ser humano escolhe o mal porque muitas vezes ele se deixa dominar pelas paixões desregradas. Aquilo que eu escrevi no livro que eu lancei final de semana passada, na Canção Nova, o livro Conquistando a Liberdade Interior, capítulo 9, eu falei sobre a arte de equilibrar os desejos, de equilibrar a própria vontade, os próprios impulsos, sem ser escravo de vícios, de desequilíbrios, de desregramentos na vontade. O que é o mal, uma má atitude? É a ausência de uma boa atitude. O que é a gula? A ausência da moderação na comida. Porque você não vive para comer, você come para viver, né? Se bem que tem gente fazendo o oposto. Dorme pensando no que vai comer no outro dia no café da manhã. Tem gente que você liga assim, a pessoa acabou de almoçar, ela liga para outra e fala assim: o que a gente vai comer na janta? Calma, meu amigo. A vontade desregrada, a paixão desordenada que domina a vontade do homem, o leva muitas vezes, com o seu livre-arbítrio, a agir mal, a escolher o mal, e esse mal tem uma consequência pessoal, mas também social, aquilo que a doutrina social da igreja chama de pecado social. Eu me deixo dominar, por exemplo, por uma paixão desordenada na minha vontade, nas minhas emoções, por paixões desordenadas. Então, ao invés de eu amar, porque eu fui criado por Deus para amar, o amor é a luz, eu apago a luz e deixo o ódio, que é a escuridão, tomar conta de mim. Eu fui criado por Deus por amor e para amar. Eu fui criado para imitar Deus. Então, quando eu apago a luz da virtude dentro de mim, me deixo dominar pela paixão desregrada, eu apago a luz da caridade e acendo a luz, e acendo a escuridão, vou usar esse termo metaforicamente falando, acendo a escuridão da inveja. Então, a inveja muitas vezes me leva a agir de forma má. Tem gente que já matou por inveja, como Caim matou Abel. Tem gente que já prejudicou o outro por inveja. Quando eu me deixo dominar pelo ciúme, que não é o ser, mas é a ausência do ser, né? O ciúme é o contrário da bondade, da oblatividade, do doar-se por amor ao outro. Então, quando eu apago a luz da bondade, eu acendo a escuridão, eu dou lugar à escuridão do ciúme, da maldade, da inveja, da fofoca, do ódio. Quando governantes de países por aí apagam a luz do bem, eles acendem a escuridão do amor ao dinheiro, da vontade de poder, da vontade de fazer um califado, de ter um império de novo, de oprimir, de ter o ouro, de ter o petróleo, de ter o raio que o parta que se tem nos países por aí. E quem paga são as pessoas, os pobres. Existem evidências que tem armas químicas sendo usadas na população na Síria. O próprio povo nessa guerra civil, sendo alvo de armamento químico. E aí começa o mistério do mal, no ser humano que não sabe administrar sua liberdade, o seu livre-arbítrio, e se deixa dominar por paixões
desregradas. Jesus bem disse no Evangelho, o mal e o bem começam no coração da gente. Então não importa tanto, Jesus dizia, o que você come, o que entra na tua boca, mas importa o que sai da tua boca, porque o que sai da tua boca vem do teu coração, e é ali que começa o mal. Jesus dizia isso no Evangelho de domingo passado. Então por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos lutar para viver, como dizia Santo Tomás de Aquino, uma vida virtuosa, uma vida de imitação de Deus, uma vida de oração, uma vida também com penitência, com oração, uma vida de ascese, uma vida na qual a gente cultive o bem, porque esses grandes males que acontecem como na Síria, eles começam em pequenas coisas. Uma pessoa que quer ter o poder, que quer dominar, que quer humilhar, que quer ter todo o dinheiro do mundo, que quer instrumentalizar os outros. Pode ser que na sua casa, hoje, na sua família, você esteja sofrendo consequências de pessoas que não souberam administrar a luz e a escuridão dentro de si mesmas, que decidiram só apagar a luz e deixaram a escuridão acontecer. Aí vem as brigas, os desentendimentos, aí vem as mágoas, as fofocas, os assassinatos, os adultérios. Mas Deus hoje, filho, filha, está olhando para mim e para você, e está nos convidando a voltar para Ele. Deus está nos convidando a entregar nossa alma, nosso coração, nossos desejos, nossa vontade a Ele, para que Ele nos habite, para que Ele coloque as coisas em ordem dentro de nós, para que Ele cesse as desarmonias no nosso interior. Quantas não são as desarmonias de cunho afetivo, emocional, psíquico? Tem coisas que Deus tem que colocar no lugar, tem coisas que às vezes você vai precisar de um especialista, um terapeuta, um tratamento, mas a gente tem que caminhar para harmonizar o nosso interior, porque o que é o caos? O caos é a ausência da ordem. Pode ser que o seu coração, a sua família esteja um caos, por causa de escolhas erradas que você fez, que outros fizeram. Deixa Deus entrar hoje no teu coração, na tua vida, na tua família, e colocar a ordem, para que a luz vença as trevas, e para que o bem aconteça na sua vida, na vida da sua família, para que você tenha força e esperança para superar o mal que quer te destruir. O Papa Francisco, no final da homilia, dizia que todas essas perseguições, todas essas violências, esse ódio, ele vem do pai do mal, que é o inimigo, e nós precisamos combatê-lo, sobretudo com a nossa entrega a Deus, com a confissão, com a busca dos sacramentos, com uma vida na presença de Deus, com amor, com o perdão, para que o bem e a luz vençam em cada um de nós. Vamos ficar em pé? Esse é um tema muito complexo, daria para a gente refletir e rezar muito sobre isso, mas você que quiser, você pode ainda estudar sobre isso, estudar o pensamento de Santo Agostinho, o catecismo, para que a gente se imuna de fato desses argumentos tão importantes para nós. Quero ler o que o Papa Francisco falou ontem. Ele falou na oração do Ângelus lá em Roma, ele fez o seguinte apelo: portanto, nas imediações do ano da misericórdia, que vai começar em dezembro, o Papa Francisco falou a seguinte coisa: eu faço um apelo às paróquias, às comunidades religiosas, aos mosteiros, aos santuários de toda a Europa, para expressar a realidade do Evangelho e acolher uma família de refugiados da guerra. Um gesto concreto em preparação para o ano da misericórdia. Cada paróquia, cada comunidade religiosa, cada mosteiro, cada santuário da Europa hospede uma família, começando na minha casa, na minha diocese de Roma. Vamos aplaudir essa atitude do Papa Francisco, da nossa igreja, que não está indiferente ao que está acontecendo, graças a Deus, não está indiferente. A gente olha e a gente enxerga muitas vezes o mal, mas eu quero encerrar lendo uma frase que chamou muita atenção, da Cecília Meirelles, grande escritora da nossa literatura. A primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba o seu nome, e nem acredite que no calendário ela ainda exista, e nem possua um jardim para recebê-la. Com certeza a primavera sempre vem. Acredite isso, acredite nisso. Deus está vivo, e se você fizer, se eu fizer, se nós fizermos a nossa parte, o bem vai vencer. Levante seus braços mais uma vez. Nós podemos cantar essa canção de novo. Tenho certeza que
ela vai nos ajudar a rezar pelo nosso país e por todos aqueles que estão sofrendo. Erga o seu braço nesse momento e você vai soltar a voz. Vamos colocar nosso país aos pés do Senhor. Vamos consagrar a nossa mãe, o nosso Brasil. Cante isso. Solta a voz com os braços erguidos. Vamos colocar nosso país aos pés do Senhor. Vamos consagrar a nossa mãe, o nosso Brasil. Vamos consagrar a nossa mãe. Solta a voz. O nosso Brasil. O mundo poderá saciar a sua fome de Deus. O mundo poderá saciar a sua fome de Deus. Neste celeiro da humanidade. Neste celeiro da humanidade. Em um só coração louvemos ao Senhor. Cante. Em um só coração louvemos ao Senhor. Pelo nosso imenso Brasil. Pelo nosso imenso Brasil. Terra abençoada. Terra abençoada. Já o nome diz. Já o nome diz. Terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz. Em um só coração louvemos ao Senhor. Em um só coração louvemos ao Senhor. Pelo nosso imenso Brasil, cante. Pelo nosso imenso Brasil. Terra abençoada, já o nome diz. Terra abençoada, já o nome diz. Terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz. Em um só coração, só vocês. Em um só. Louvemos ao Senhor. Mais forte, pelo nosso imenso Brasil. Pelo nosso imenso Brasil. Terra abençoada, já o nome diz. Terra abençoada, já o nome diz. Terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz. Em um só coração. Em um só. Louvemos ao Senhor, cante isso. Louvemos ao Senhor. Pelo nosso imenso Brasil. Pelo nosso imenso Brasil. Terra abençoada, já o nome diz. Terra abençoada, já o nome diz. Terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz. E você vai erguer bem os seus braços agora e espontaneamente nós vamos clamar com as nossas palavras que o Espírito Santo seja derramado sobre o Brasil. Filho, filha, solta a sua voz agora. Até mesmo você que não tem o hábito de rezar assim, solta a sua voz conosco e faça. Use o seu livre-arbítrio, agora a sua liberdade para rezar pelo país, com as suas palavras. Você aqui, você em casa. Senhor, nós clamamos o novo Pentecoste sobre a nossa nação. Como sacerdote Jesus, eu imponho as minhas mãos sobre o Brasil e invoco, vem Espírito Santo sobre a nossa nação. Eu invoco, Jesus, um novo Pentecoste sobre o Brasil. Senhor, derrama os frutos, os dons, os carismas do Teu Espírito Santo, Jesus, sobre a nação brasileira. Reaviva, Senhor, a igreja cada vez mais no Brasil com a Tua unção, com a unção do Teu Espírito. Senhor, que o Teu Espírito Santo seja uma vez mais derramado profusamente sobre os meus irmãos padres, sobre os diáconos, os religiosos, as religiosas, os senhores bispos, sobre todo o povo de Deus, sobre toda a igreja. Vem Espírito Santo também sobre as famílias brasileiras. Vem Espírito Santo agora sobre todo o Brasil, sobre os jovens. Liberta os jovens das drogas, Espírito Santo. Liberta os jovens da prostituição, Espírito Santo. Liberta os jovens, Espírito Santo, do roubo, das drogas, do sexo desregrado, da prostituição, dos vícios.
Abençoa, Espírito Santo, os homens, batiza agora os homens, as mulheres, batiza agora as nossas crianças, Espírito Santo. Vem agora sobre os professores, Espírito Santo, do Brasil, sobre os profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, aqueles que trabalham na saúde. Vem, Espírito Santo, sobre os funcionários públicos. Vem, Espírito Santo, sobre os policiais, os bombeiros, aqueles que trabalham no sistema prisional de detenção. Vem, Espírito Santo, sobre os profissionais liberais do Brasil, sobre a economia brasileira, sobre os nossos governantes, Espírito Santo. Liberta o Brasil da corrupção, Espírito Santo. Em nome de Jesus, traz à luz tudo aquilo que está escondido, Espírito Santo, no Brasil, na política, nas contas brasileiras. Traz à luz tudo que está escondido, Espírito Santo. Converte a nossa nação, que nós sejamos de fato terra de Santa Cruz, porque nós acreditamos que o manto azul anil recobre todo o céu, é o manto de Maria. Cantemos isso, consagrando mais uma vez a nossa terra a Nossa Senhora Aparecida, Virgem Maria. Erga os braços e cante. O manto azul anil recobre todo o céu, recobre todo o céu. É o manto de Maria, é o manto de Maria. O manto azul anil recobre todo o céu, o manto azul anil recobre todo o céu, recobre todo o céu. É o manto de Maria. Só você agora. O manto azul anil recobre todo o céu. É o manto de quem? É o manto de Maria. Para encerrar ainda mais forte. O manto azul anil recobre todo o céu. É o manto de Maria. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós.